Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Num trecho pequeno, como é estilo do Evangelho de São Marcos, sumariamente se contam muitas coisas. Parece que foi um dia intenso. Pelo menos 3 quadros diferentes se apresentam a nós. De uma visita à casa de Simão e André, onde Jesus cura a sogra de Pedro. Depois, em frente à casa, onde Jesus é procurado por muita gente e faz então esse atendimento, essa cura, e expulsa muitos demônios. Em terceiro lugar, Jesus se retira num lugar deserto para rezar. E eu diria que um quarto cenário ainda se abre, de maneira mais resumida ainda, quando os discípulos vão procurá-lo e dizem: "Todos estão te procurando", e ele diz: "Devo ir às outras aldeias, devo ir para outros lugares." E o Evangelho diz então que ele foi por toda a Galileia pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Que dia intenso teve Jesus! Mas em todos eles nós percebemos o quanto Jesus se entrega verdadeiramente ao que está fazendo. E de algumas maneiras até muito interessantes, porque para além da graça de Deus que atua em Jesus, os seus gestos e as suas ações são verdadeiras ações possíveis para nós. Primeiro foi fazer uma visita numa casa, encontrando a mulher enferma, a sogra de Pedro. O que faz Jesus? Um gesto maravilhoso, extraordinário para curá-la? Não, diz o texto, ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre baixou e ela começou a servi-los. Não será possível para nós fazer a mesma coisa que Jesus fez? Visitar as pessoas? Entrar no seu interior? Dar espaço para que elas falem? Aproximar-se delas? Estender a mão? Ajudá-las a se levantar? Todas atitudes possíveis e simples também para nós. O nosso mestre age assim. Como é que podemos pretender fazer uma religião que seja uma descagem direta para o céu, na qual nós pretendemos isolar ou nos isolarmos da realidade de tanta gente sofrendo à nossa volta? Não foi assim que Jesus realizou sua missão. Depois, o quanto ele se entrega às pessoas que o procuram. Quantas vezes nós fechamos as portas para quem vem nos procurar?
É claro, eu não posso expulsar demônios assim como acontece com Jesus, eu não posso curar as doenças, mas eu posso não fugir, eu posso atender, eu posso acolher as pessoas. Então é muito interessante que vejo, Jesus vai ao encontro, e quando vão ao encontro dele, ele não foge, inicialmente não. Ele recebe essas pessoas e faz o que pode por elas. Será que nós fazemos o que podemos pelas pessoas que nos procuram? Até li certa vez uma palavra muito bonita que diz que o bom pastor, sobretudo para os padres, né, o bom pastor deve ir atrás da ovelha perdida, deve procurar a ovelha perdida. Mas nós que somos pastores ou que de alguma maneira temos a missão de servir as pessoas, até profissionalmente, nós precisamos aprender a procurar as pessoas que nos procuram. A pessoa dá aqueles passos da nossa procura, a busca da nossa palavra, do nosso ouvido, e a gente deveria dar passos na direção dela também. A terceira coisa que Jesus faz não é abandonar a multidão, mas para que pudesse realmente servir inclusive a multidão, Jesus, de madrugada, quando seria o seu horário de descanso, então ele se retira quando estava ainda escuro e foi rezar num lugar deserto. Jesus procura as pessoas, Jesus não foge de quem as procura e Jesus não esquece de procurar o Pai. O procura no tempo possível. E quando as pessoas, no dizer dos discípulos, continuam atrás dele, procurando, ele diz, eu vim não só para este grupo, eu vim também para outros. E vai ao encontro de outros. Fez o que estava no seu alcance naquele momento ali, mas ele não se amarrou em lugar nenhum. Na verdade, ele sabia que a dinâmica da sua vida era atender quem estava diante dele. Ele não se deixava prender, mas ele também não se isolava e não se escondia. É uma bela maneira de viver, que nós, pela nossa cultura tão individualista, tão egoísta, tão desconfiada, temos dificuldade de viver, todos nós. Mas a gente não entrega os pontos por causa das dificuldades. A gente contempla, maravilhados, os atos do nosso Mestre. E pedimos a Ele que nos dê a graça de aprender com Ele. Rezemos. Ó Deus, atendei como Pai as preces do vosso povo, dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.